Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e pedimos que o Espírito Santo continue nesse lugar. Fale ao nosso coração e que a gente ouça a sua voz nesse momento. Peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a você que está aqui, boa noite a você que nos assiste aí de onde quer que você esteja. Que Deus esteja abrindo nosso coração nessa noite para entendermos o que Ele quer dizer para nós nessa noite aí no meio da nossa semana. Nós estamos passando por um período bastante complexo da nossa vida como brasileiros. Hoje estava conversando com o pastor Paulo, a gente estava conversando um pouquinho numa reunião, e a gente parou para refletir um pouquinho sobre como esse ano está sendo complexo, quantas coisas têm acontecido esse ano. Estava mexendo ali numa rede social segunda-feira e um amigo postou: gente, vamos combinar agora que amanhã vai ser 2020, porque esse 2019 está terrível demais, olha o tanto de coisa que aconteceu. E aí isso me levou a uma reflexão de pensar sobre como anda a nossa vida. Em 2 meses vimos várias tragédias acontecendo, várias pessoas perdendo a vida de maneira inusitada. E isso traz para a gente várias reflexões, e talvez uma das mais importantes é a reflexão sobre o que nós temos feito com a nossa vida. O que será que você tem feito com a sua vida? Geralmente a gente olha para situações adversas que acontecem na nossa vida e na vida dos outros, e a gente é tentado a pensar só na situação em si. Só que nessa noite eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre como está o meu e o seu coração diante do mundo que a gente vive atualmente. Sabe, a gente se acha muito forte, a gente se acha muito firme, a gente se acha invencível, só que muitas vezes diante dessas situações complexas e adversas, a gente percebe como nós somos pequenos e limitados. Quando eu era pequeno, eu me achava muito forte mesmo. Eu lembro que na época da minha infância, estava em alta ali o Mike Tyson, lembram aquele lutador? E um dia eu parei, e fiquei pensando sozinho em casa, assim, comecei a dar uns socos na almofada da sala, e fiquei pensando, como eu sou forte. Tinha 6 anos, eu sou muito forte. Imagina o que seria de uma pessoa se eu desse um soco nessa pessoa com toda a força que eu tenho. A pessoa ia cair. E eu ficava imaginando, e eu viajava, falava, imagina o Mike Tyson. Vocês veem que eu não tinha muita coisa para fazer em casa, né? Imagina se eu desse um soco nele, ele ia cair na hora, eu sou muito forte. E eu com meus bracinhos que pareciam uma vareta de palito de dente, me achando aquele cara, aquele forte, só que vai passando o tempo. E hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que eu não tive a chance de brigar com o Mike Tyson. Na vida, às vezes, a gente tem esse pensamento, a gente se acha muito forte. E parece que quanto mais os anos vão chegando, eu tenho percebido isso, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que a gente é fraco. É igual na faculdade, me lembro no primeiro ano, colegas chegando na turma ali, a gente querendo esbanjar conhecimento, fazendo aquelas perguntas que eram mais afirmações. E achando que sabia de tudo. Um amigo até falou, eu já sei de tudo aqui, eu vim só por causa do diploma mesmo. E aí quando chega no fim da faculdade, a gente olha e fala, gente, eu não quero sair daqui, eu não posso sair daqui, eu não sei nada. Diante desses momentos difíceis, eu quero convidar você a refletir, será que eu e você somos pessoas fortes? Como será que está o nosso coração? Como será que está a sua vida? Se talvez uma fatalidade dessas que pegou tantas pessoas de surpresa, se pegasse a mim e a você de surpresa, como será que a gente estaria nesse momento? Eu quero refletir com você sobre uma parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, convido você a refletir comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É uma parábola que Jesus contou para vários seguidores que estavam com ele, a parábola do semeador. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13. O versículo 1 e o versículo 2, ele fala um pouquinho sobre o contexto dessa parábola. Diz assim, Mateus 13, verso 1 e verso 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. Dá um pause aí. A gente conhece às vezes a parábola, mas a gente não pensa muito na cena. Imagina a cena. Jesus saiu de casa, sentou na beira do mar e veio uma multidão gigante se reunindo perto dele.
E aí Jesus teve uma ideia brilhante, ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia. Então Jesus deu uma recuada, ficou no barco, a multidão na praia. Isso vai ser muito importante para a gente entender a parábola. Jesus saiu de casa, uma multidão tão grande a ponto de Jesus ter que subir num barco, imagina as pessoas apertando ele, e aí ele começou a contar essa história para as pessoas que estavam ali. Verso 3 diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi a parábola. Essa parábola foi um pouquinho complexa, e a Bíblia diz aqui que Jesus usava muito parábolas, ele usava muito essas historinhas para ilustrar o que ele queria dizer. E ele conta a história de um semeador, saiu para poder jogar sementes e jogou a semente em 4 tipos de solo diferentes. Em cada um desses solos, a semente reagiu de uma maneira diferente. Jesus ele explicou a parábola, e no verso 10 a gente entende um pouco da explicação dessa parábola. A começar, para a gente entender quem é o semeador. Verso 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Verso 11: Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas. E aí, pulando aqui para o versículo 37, ele continua dizendo sobre outros grãos, e no versículo 37 ele faz um comentário que diz assim, depois de falar da parábola do joio e do trigo. Então, despedindo as multidões, foi para casa, e chegando-se ele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E aqui ele fala um pouquinho sobre a parábola do joio, que também está em paralelo com essa parábola. O primeiro detalhe dessa parábola que eu queria refletir com você é sobre o semeador. Jesus ele estava querendo dizer para aquelas pessoas que ele estava ali para semear a semente. Ele tinha um propósito ali. As pessoas que estavam seguindo, elas seguiam Jesus, grande parte delas com o objetivo errado. Eles achavam que Jesus seria um grande imperador político, Jesus seria um homem que traria de volta a glória de Israel. E o fato da Bíblia relatar uma multidão chegando a Jesus, deixa isso um pouquinho claro, que se você olhar em Mateus, geralmente quando tem multidão perto de Jesus, acontecem milagres ou acontece alguma coisa sobrenatural. A multidão ela perseguia Jesus, só que grande parte deles o perseguiam por interesse. E aí Jesus parece que dá um recado para eles, dizendo: olha gente, eu sou um semeador. Eu não sou um rei, eu não sou um rei desse mundo, não sou um libertador político, não sou um revolucionário aqui trazendo talvez comida para todo mundo. Eu vim com um objetivo. Eu sou um semeador. Só essa afirmação de Jesus, ela já tem muitas lições para a gente. Jesus, ele veio à terra como um semeador. Jesus, ele veio para semear e para trazer a semente, que a gente vai ver um pouco mais à frente o que é. Jesus, ele veio espalhar a semente. Muitos de nós, a gente às vezes acha que nós temos esse papel, o papel de executar transformações na vida das pessoas. E às vezes a gente esquece que a nossa função é simplesmente guiar as pessoas até o semeador, até aquele que semeia, aquele que planta a semente. A Bíblia diz que Jesus é o semeador. E aí na continuidade, lá em Lucas, no capítulo 11, essa mesma parábola é contada, e lá é dito assim: a semente é a palavra de Deus. Jesus explica essa parábola, a mesma parábola contada agora por Lucas, e ele diz: olha, eu sou o semeador e a semente é a palavra de Deus. Jesus estava dizendo: olha, eu vim aqui com uma missão, a missão de trazer a palavra de Deus até vocês. Eu sou o semeador e a semente é a palavra de Deus. A principal tarefa de Jesus foi colocar a palavra de Deus no coração das pessoas. O trabalho de Jesus sempre foi e sempre será colocar a palavra de Deus nos nossos corações. Muitas vezes a gente procura Jesus com motivos egoístas, assim como aquela multidão. Às vezes a gente quer curas, às vezes a gente quer presentes, às vezes a gente quer milagres. Só que
O maior objetivo pelo qual a gente deve buscar Jesus é porque nele nós encontramos a palavra de Deus, porque ele é o semeador da palavra de Deus, e é nele que a gente vai encontrar essa palavra que vai trazer transformação para a nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito importante. Jesus podia falar de várias coisas aqui, mas ele falou da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. A palavra de Deus é o que nos mantém de pé. A palavra de Deus é o que traz vida para a gente. E sabe, a gente precisa usar mais essa palavra, a gente precisa estudar mais a Bíblia, a gente precisa ter a Bíblia realmente como nossa regra de fé. Hoje em dia parece que a gente tem tanto acesso à Bíblia, e quanto mais acesso a gente tem, parece que menos a gente lê. Eu lembro quando criança, ouvindo histórias de minha mãe contando de personagens na antiguidade que não tinham Bíblias, e às vezes repartiam páginas de Bíblias, e um lia uma página, outro lia outra. Uma história que me marcou muito foi de uma menina, minha mãe contando essa história, que tinha uma folha da Bíblia e os guardas chegaram tentando pegar aquilo, e a mãe escondeu a folha dentro de uma massa de pão, colocou no forno, e depois que os guardas saíram, eles abriram para tentar pegar aquela página. E eu fico imaginando a sede com que as pessoas iam até a Bíblia quando ela era talvez perseguida. E hoje, se você olhar na sua casa quantas Bíblias você tem, se você olhar no seu celular, no seu computador, a gente tem tanto acesso. Mas parece que a lei da oferta e da procura, ela tem feito com que a abundância de acesso à palavra de Deus faça com que a gente busque ela muito menos. Irmãos, Jesus é o semeador, e ele semeia a palavra de Deus nos nossos corações. A Bíblia, ela tem o segredo para a nossa felicidade. Como pastor, muitas vezes eu sou surpreendido por pessoas dizendo: pastor, eu devo fazer isso? Pastor, eu devo fazer aquilo? Pastor, e aquilo lá é pecado? Aquilo é certo ou não? E eu digo para vocês, essas perguntas, elas me incomodam, porque geralmente a pessoa que me pergunta isso, ela não foi na Bíblia para tentar descobrir, ou ela foi descobrir uma resposta que não agradou ela, e ela vai tentar achar alguém para justificar o pensamento que ela tem. E eu sempre digo: olha, já foi na Bíblia? Já procurou na Bíblia? Ah, pastor, mas esse assunto aqui não tem na Bíblia, isso aqui não fala. Tudo que a gente sofre, que a gente passa, e os desafios que a gente encontra a resposta na palavra de Deus. Eu me lembro de um momento na minha vida, assim que eu tinha me formado como pastor em São Paulo, que eu passei por um momento muito complexo. Eu tive que fazer uma decisão muito complexa. Uma decisão assim que na minha vida ela ia fazer toda a diferença. E diante daquela decisão, eu não sei se você já passou por isso, uma decisão onde você não sabe o que decidir, onde parece que se ir para um lado é o melhor, mas aí vem alguém e fala: não, não é isso, e aí eu pensei: não, vou fazer aquilo, e outro fala: não é aquilo, e aí os conselhos eles se confundem. E nessa hora eu busquei a palavra de Deus. E eu me lembro ainda como hoje, um fim de tarde, eu lá no meu apartamento de 30 metros quadrados, pegando a minha Bíblia e procurando ali dentro respostas para aquela decisão que eu precisava encontrar. E encontrei respostas naquela noite. Tomei uma decisão. E o curioso é que a decisão que eu tomei foi a decisão que menos haviam me aconselhado. E aí o pessoal chegava e falava: mas como você está fazendo isso? Como você escolheu isso? Como você decidiu isso? E eu falava: olha, eu tinha uma certeza e uma convicção no meu coração que eu não sei explicar para vocês. Sabe a convicção de você estar fazendo certo? Eu não conseguia nem explicar para eles o que estava acontecendo. Mas eu falava: olha, eu tomei essa decisão baseado na palavra. E o curioso é que, anos depois, eu tive a convicção de que foi a escolha certa. Sabe, irmãos, eu queria convidar você a buscar mais a palavra de Deus, a valorizar mais essa semente que é a palavra de Deus, a estudar mais a palavra de Deus, a todo dia separar um momento para poder buscar a palavra de Deus. É ela que dá vida, é ela que dá saúde, é ela que nutre a nossa vida espiritual, e é ela que com certeza vai fazer eu e você fazermos as melhores escolhas em todas as situações da nossa vida. Às vezes a gente não sabe o que decidir e a gente ouve os conselhos errados, mas se a gente ouvir a semente, com certeza a gente não vai tomar decisões erradas. A Bíblia diz, e essa parábola diz, que a palavra de Deus é a semente. E essa palavra, essa semente, ela tem poder. E aí a gente percebe, na parábola o semeador é Jesus, a semente é a palavra, e os solos. O que são os solos? O que são os tipos diferentes de solos? Os solos, irmãos, somos cada um de nós. Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 19, por exemplo, é dito o que representa o primeiro solo, verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de pessoa onde Jesus
lança a semente da palavra é o solo que é uma beira de caminho, é um chão de beira de caminho. Eu não sei se você já parou para refletir na beira de caminho, mas a beira de caminho, ela é um lugar pisado, é um lugar amassado, é um lugar onde é difícil nascer alguma coisa. Entre a minha casa, perto da minha casa, eu moro próximo a um parque e eu gosto muito de ir para lá, levar meu cachorro, e tem um lugar que tem um gramado onde todo mundo passa por ali. E é curioso que aonde as pessoas passam, a grama não nasce, a grama morreu. Recentemente foi feita uma obra e foi interditada aquela rua, e depois de 2 meses, aquela grama nasceu de novo e a gente nem percebe por onde era o caminho. Mas é fato que onde tem pisada de gente, onde a gente pisa, onde a gente anda, não nasce nada. E aqui mostra um pouquinho algumas pessoas que são como caminhos pisados por homens. Parece que a palavra não entra, parece que o coração não consegue receber a palavra de Deus, o coração ele se endurece pelos enganos do pecado, como diz lá em Hebreus. Parece que as faculdades da mente elas são enfraquecidas, parece que essas pessoas que são como solos de beira de caminho, elas ouvem a palavra, mas a palavra não penetra, a palavra não entra, a palavra não se aprofunda. E eu quero perguntar, será que você conhece alguém que é esse tipo de solo, aquela pessoa que ouve a Bíblia, que ouve o que está escrito, que você aconselha sobre a Bíblia, mas parece que não entra, ela fala, não, é verdade, eu entendo, mas não entra. Será que eu e você, em alguns momentos, a gente não é assim? A gente às vezes vem à igreja constantemente, ouve muitas coisas, mas será que a gente não é seletivo até no que a gente ouve? Quando ouvimos uma verdade que nos agrada, não, é isso aí, olha, a Bíblia é incrível. Agora, quando ouvimos uma verdade que nos confronta, a gente talvez não seja bem assim, e a gente começa a fechar o solo do nosso coração. A Bíblia diz, e Jesus diz, que algumas pessoas, e ele dá a entender que ele estava citando aquela multidão que ali estava e falando também a nós hoje. Algumas pessoas são como caminhos pisados, são como beira de caminho, onde a palavra de Deus cai, mas ela não entra, ela não se aprofunda, ela não encontra profundidade. Muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas recebem a palavra de Deus e não guardam ela no seu coração. E aí vem as dificuldades, os problemas e levam essas sementes para longe, levam as sementes para outros lugares. Ellen White comenta que a mensagem que deve ser considerada, ela comenta no livro, página 46, eu coloquei a legenda PJ, a mensagem que deve ser considerada é a palavra do Senhor para eles, é discutida em comentários frívolos e sarcásticos. O caráter dessas pessoas e os motivos e os atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. Pronuncia-se crítica cruel, calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos dos não conversos. Muitas vezes essas coisas são faladas inclusive pelos próprios pais, aos ouvidos dos próprios filhos. Desse modo, destrói-se o respeito pelos mensageiros de Deus e a reverência à mensagem de Deus, e muitos são ensinados a considerar levianemente a própria palavra de Deus. Ellen White, ela cita e dá um exemplo dessas pessoas que são beira de caminho, dizendo que são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra não entra. E ao chegar em casa, depois de cultos, de sermões, ao invés de comentar sobre a profundidade da palavra, elas falam sobre o pregador, sobre algo que elas viram no culto, e começam a falar mal, e ela diz, às vezes, até na frente das crianças, tirando assim a autoridade dos mensageiros de Deus e a autoridade da palavra de Deus. Será que você é um solo de beira de caminho? O segundo solo que Jesus fala está no verso 20 e 21, ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. O verso podia parar aqui, né? Mas não, ele diz no verso 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui fala sobre o solo rochoso, sobre o solo que tem pedra, a semente ela cai, a semente ela entra, mas ela não cria raiz. E essa parábola, essa parte representa aquelas pessoas que recebem a palavra, que entendem superficialmente, que falam, não, eu vou seguir, mas parece que não calculam o custo daquilo, elas não ponderam o que elas estão fazendo e não decidem profundamente seguir o que a Bíblia fala. Ouvem a palavra e falam, não, beleza, vou fazer, mas parece que chega no dia seguinte, deixa quieto, deixa para lá, a vida segue, e não colocam em prática. Os ouvintes de Pedregais, eles confiam em si mesmo, em vez de confiar em Cristo Jesus. Eles depositam a sua confiança em si mesmo,
nas suas boas obras, nos seus bons motivos, são fortes demais na sua justiça, não estão firmes no Senhor e eles não têm raiz naquele que é o semeador. Eles têm raiz em si mesmo, porque eles não estão ligados a Cristo. E aí vem o sol, aí vem o vento, aí vem a chuva, e aquele grão, aquela raiz que não tem profundidade, ela vai de um lado, vai para o outro e logo é dispensado. Sabe, irmãos, a gente precisa cuidar muito com isso. Muito porque esse solo rochoso, ele nos dá a falsa ideia de que a gente entende, a gente recebe a palavra de Deus. A pessoa que é beira de caminho, ela nem chega a receber, e aí talvez seja até mais fácil dela se arrepender, mas a pessoa que é solo rochoso, ela recebe a palavra, só que ela não deixa a palavra se enraizar no coração dela. E aí o inimigo pode enganar ela dizendo, não, você recebeu, está tudo bem, está tudo tranquilo, e aí a pessoa deixa de confiar em Deus, deixa de criar raiz, deixa de permitir que a palavra de Deus entre no fundo do seu coração, e aí vem o problema, a pessoa deixa a palavra de lado. Vem uma dificuldade, ela esquece. Vem um desafio, uma tentação, ela segue como se nem conhecesse a palavra de Deus. Eu pergunto, será que você é um solo rochoso, um solo que recebe a palavra, mas que não cria raiz? O terceiro solo é o solo dos espinhos. Lá no verso 22 é dito assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Infrutífera. Gente, esse solo aqui, ele me chama muita atenção. E eu vou confessar para vocês que eu muitas vezes me identifico como esse solo aqui. É um solo que a palavra entra, a palavra cria raiz. E aqui você vê, a palavra entra, cria raiz, só que fatores externos, espinhos, sufocam aquela raiz, sufocam aquela semente que está germinando. E aí fazem com que a planta não cresça e ela morra. E Jesus mesmo, ele dá um exemplo do que seriam esses espinhos. Ele diz, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Irmãos, esse talvez é um dos maiores perigos para os cristãos hoje. Para os cristãos sinceros, que ouvem a palavra, que querem seguir, que querem levar a sério, só que não limpam o terreno, não tiram as coisas que estão em volta ali incomodando e prejudicando o que elas querem fazer. Na minha infância, ali nos meus 10 anos, a gente morava num terreno bem grande. Eu lembro que um dia o meu pai trouxe 2 mangueiras, 2 pés de manga, para plantar naquele terreno. E eu olho hoje, era um terreno de 1.000 metros quadrados onde a gente morava. Para mim parecia uma fazenda. Hoje eu vejo, 1.000 metros é grande, mas para mim era muito grande. Meu pai tinha um lago, meu pai construiu uma casa para minha tia nos fundos, tinha pé de amora, pé de goiaba. E um dia meu pai comprou uma rede. E junto com a rede ele comprou 2 pés de mangueira, só que eram desse tamanho assim. E eu lembro que eu era criança ali, nos meus 9, 10 anos, meu pai falou, filho, a gente vai plantar essa árvore para a gente poder colocar rede, poder usar essa rede logo, logo. Eu lembro que na minha inocência, a gente mediu exatamente o tamanho da rede, só que a primeira coisa que a gente fez antes de plantar aquele pé de manga foi limpar o terreno onde aquele pé iria ser colocado. A gente tirou o mato, jogou para cá, jogou para lá, tirou aquelas ervas daninhas, aquelas coisas, cavamos um buraco, colocamos a planta. E eu lembro como hoje, deu ali com a mangueirinha regando aquela planta, imaginando, talvez amanhã, já esteja grande, eu possa estender a rede, balançar, brincar. E que inocência minha, Anos se passaram, a gente se mudou de casa, meus pais venderam aquele lugar. Só que curioso que aquelas 2 mangueiras estão até hoje. Há uns 5 anos atrás eu voltei lá e tinha uma rede naquelas 2 mangueiras. Só que o que eu quero chamar a atenção dessa historinha é que antes de plantar a gente fez a limpeza do terreno. A gente tirou o que podia atrapalhar aquela mangueira de crescer. Quando você planta uma horta é a mesma coisa, você precisa preparar a terra. Só que se você não preparar, se você não eliminar as coisas que podem prejudicar o crescimento, aquilo ali não vai crescer. E com o evangelho é a mesma coisa. A Bíblia, a semente, ela entra no nosso coração e a gente precisa eliminar qualquer coisa que pode sufocar e impedir que essa palavra se frutifique e cresça no nosso coração. E 2 elementos que acontecem e que são espinhos que podem sufocar a palavra de Deus, ele cita os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Cuidados do mundo, para mim, e lendo esse texto, a percepção que fica aqui no meu coração é que é muito mais profundo do que fazer coisas do mundo. Quando a gente ouve a palavra mundo, a gente já imagina, não, são as pessoas que são rebeldes, que não são do lado de Deus, que estão lá no mundo. Na verdade, todos nós estamos nesse mundo.
Só que cuidados do mundo passam uma ideia aqui de qualquer coisa que a gente faz onde o evangelho e a palavra de Deus não esteja incluído. E eu não sei se você sofre com isso, eu sofro. Como pastor, eu passo por esse desafio que é diariamente eu sou bombardeado por necessidades, por situações e por coisas que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer, que talvez não são aquilo que Deus espera que eu faça. Parece que no nosso mundo moderno a gente se cerca de coisas, de necessidades supostas que a gente acha que tem, e a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, correr atrás disso, correr atrás daquilo, e a gente começa a eliminar o tempo de estudo da palavra de Deus, o tempo da dependência de Deus, correndo atrás dessas coisas, desses espinhos, desses cuidados do mundo. Quando na verdade o próprio Jesus falou, né, o que é mais importante? O que a gente tem que buscar primeiro? Buscar primeiro o reino de Deus. As riquezas do mundo também, às vezes o nosso desejo por riquezas, por ter, o consumismo desenfreado que existe hoje no mundo e que muitas vezes está no nosso coração também, as necessidades que a gente cria, muitas vezes sufocam e impedem que a palavra de Deus cresça no nosso coração. Será que você é um solo espinhoso, um solo que tem recebido a palavra de Deus, só que não tem limpado o terreno para que essa palavra possa crescer? O quarto e último solo que Jesus fala está aqui no versículo 23. E ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, e esse frutifica, e produz 100, 60 e 30 por um. 100, 60 e 30 por um. Sabe, irmãos, esse último solo, ele é o solo que todos nós devemos ser. E se você talvez se identificou com algum desses solos anteriores, o seu objetivo de vida deve ser como essa terra, ser como esse solo, essa boa terra. Jesus ele cita aqui que essa terra tem 3 características, e as pessoas que são assim, elas têm 3 características. Primeiro, elas ouvem a palavra de Deus. Será que você tem se dedicado a ouvir a palavra de Deus? E ouvir não é só ouvir o pastor falando, ouvir é você ler, você estudar, você buscar, você se relacionar com Deus. Ouvir está em contato com a palavra de Deus. As pessoas que são solos bons, que têm um coração que frutifica, elas ouvem a palavra de Deus, elas entram em contato com a palavra de Deus. O segundo ponto é que elas não só entram em contato, mas compreendem a palavra de Deus. Não basta ler, a gente precisa entender o que a gente está lendo, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar no estudo da palavra dele. E eu pergunto, será que você tem estudado profundamente a sua Bíblia? Ou será que você abre sua Bíblia só para ler um versinho, para dizer, pronto, fiz, cumpri, agora eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, entenda o que você está lendo. A lição da Escola Sabatina é um ótimo guia para a gente poder fazer isso. A gente pode estudar diariamente, se aprofundar ali num tema, num assunto, estudar, comentar, dividir com nossos amigos. Faça isso. Estude a Bíblia mais profundamente, para que você não só ouça, mas compreenda aquilo que você está ouvindo, lendo e estudando. E o último ponto, que talvez seja a principal marca daquele que é um solo bom, um solo frutífero, é que ele frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. O solo bom, irmãos, ele gera frutos. O solo bom gera frutos. Se você quer saber se a sua vida tem sido eficiente, se tem sido eficaz, se você talvez está com dúvida, você que está assistindo a gente pela internet, pastor, qual solo será que eu sou? Eu acho que eu sou um solo bom, talvez não. Olha para essa característica. Você tem frutificado? As características de um solo bom é que ele frutifica. Ele gera frutos. Ele dá frutos, ele amplia, ele alcança outras pessoas, ele gera vida em outras pessoas. Será que você tem frutificado? Qual foi a última pessoa que foi abençoada pela sua influência? Qual foi talvez a última semente que você gerou para o reino de Deus? Qual foi talvez o último estudo bíblico que você deu? Qual foi talvez a última vez que você trabalhou no ministério? Qual foi a última vez que você gerou vida nas outras pessoas? Quem tem vida, gera vida. A pessoa que é uma boa terra, ela não só recebe, como ela dá, ela multiplica, ela gera isso para outras pessoas. Desde que eu cheguei em Curitiba, a gente se mudou recentemente de apartamento, e no apartamento que a gente está tem uma parede que desde que mudei para lá, eu falei, amor, eu quero colocar plantas nessa parede, quero colocar plantas aqui. E aí a minha sogra veio de São Paulo semana passada, e como eu não entendo muito disso, minha sogra entende, a gente foi no Ceasa aqui comprar algumas plantas. Compramos algumas flores, chegamos em casa, e a minha sogra, ela entendendo melhor do que eu, ela comprou umas coisas que eu nem vi que ela tinha comprado. Ela comprou um saco de terra com adubo.
E quando chegou em casa, eu comecei a montar as coisas, furei a parede, coloquei aqueles negócios na parede, né? A gente fez ali um jardinzinho vertical na varanda ali do apartamento. Comecei a furar, coloquei e tal, esperei a sogra chegar. Sogra, aí, vamos colocar as plantas? Vamos. E aí ela começou a pegar as coisas que ela trouxe com todo carinho ali e falou, olha, primeiro a gente tem que colocar pedra. Eu falei, mas para que colocar pedra? A gente quer que o negócio nasça, é terra, não é pedra. Não, tem que colocar pedra para poder drenar a água. E aí ela tirou um saco de pedra que ela trouxe, colocou pedra ali. Tá bom, sogra, ok. E agora, vamos pôr a planta? Ela, não, agora a gente tem que pôr a terra que a gente comprou com adubo. Vamos colocar um pouquinho dessa terra, espalhar ela um pouquinho para a gente poder depois colocar a planta. Depois a gente veio, pode pôr a planta? Agora pode. Colocamos as plantas, cobrimos ali com a terra, jogamos um pouquinho de água. E o curioso que aconteceu é que poucos dias depois de plantar aquele jardim, de regar aquelas plantas, de, fazer aquilo ali começar a pegar, como a gente diz, eu vi em uma das árvores que estava gerando uma folhinha, uma folhagem bem diferente. Era uma planta que a gente comprou, tipo uma trepadeira, só que ela estava gerando uma folha meio verde clara, uma cor diferente do resto das folhas que ela tinha. E eu perguntei para minha sogra, o que é isso? Que tipo de folha é essa? Está com algum problema? Isso aqui é uma anomalia, alguma coisa? Ela falou, não, Vitor, isso aqui é uma muda. Ela está gerando uma muda para que você possa plantar ela em outro lugar. E ela mostrou vários lugares, vários pedacinhos daquela trepadeira que tinham pequenas mudas. E ela falou, se você cortar isso aqui, colocar na terra, com adubo, regar, isso aqui vai germinar e vai gerar uma outra planta. Aquela lição simples e boba, ela me levou a pensar um pouquinho nisso. Quando a gente prepara, quando o solo é bom, quando o solo é preparado, quando é colocado ali, a planta, quando ela é regada, ela é nutrida, ela cria raízes, algo natural que acontece é que ela gera vida. E assim como aquela minha planta que eu plantei na parede da varanda de casa, no apartamento, já está gerando outras mudas. Deus, Ele quer que eu e você, que a gente depois de fincar raízes na palavra de Deus, que a gente gere outras mudas e outras plantas para que possam fazer o mesmo em outros lugares e outros contextos. Sabe, irmãos, o objetivo de Deus para mim e para você é que nós sejamos boa terra, que a gente seja uma terra boa, uma terra que recebe, uma terra que guarda e uma terra que abençoa as pessoas por onde quer que vá. Eu queria fechar essa noite com essa reflexão e queria que você fosse para sua casa não só pensando, mas decidindo hoje em ser uma terra boa, em ser uma terra que recebe a palavra de Deus. Eu termino essa história e eu fico imaginando, e a Bíblia ela tem alguns buraquinhos, né, que ela não termina as histórias assim, e ela fala da parábola e conta outras parábolas, já vai mudando um pouquinho de assunto. Eu fico imaginando como a multidão deve ter ficado depois que Jesus terminou essa história. Será que eles entenderam o que Jesus estava falando para eles? Jesus estava dizendo, gente, olha, eu vim aqui, eu sou um semeador, eu trouxe a palavra de Deus para vocês, mas mesmo tendo essa multidão que me segue, tem alguns aqui que não vão nem ouvir o que eu estou falando, outros vão ouvir, mas não vão criar raízes, outros vão criar raízes, mas não vão eliminar as coisas que podem atrapalhar essa planta de crescer, mas tem um grupo aqui dentro. No caso, Jesus estava lá fora, né? Tem um grupo aqui que vai ouvir, receber, compreender e frutificar através daquilo que está sendo lançado. O convite que eu quero fazer para você que está aqui hoje, para você que nos assiste pela internet, é que você seja uma terra boa. Que você diariamente entre em contato com a palavra de Deus. Dedique tempo para a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a Bíblia, estude sua lição, dedique tempo a isso. Escute músicas que falem da palavra de Deus. Assista filmes que falam sobre a palavra de Deus. Converse com pessoas sobre a palavra de Deus. Entre em contato com essa palavra diariamente. Não só ouvindo, mas compreendendo. Fazendo isso, essa semente vai gerar raízes tão profundas no seu coração, que automaticamente, onde quer que você vá, você vai gerar frutos, você vai levar vida e você vai deixar mudinhas no coração das pessoas que você entra em contato. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quantos aqui querem fazer o compromisso e pedir para Deus que nos fortaleça para que a gente seja terra boa? Quantos aqui querem ser terra boa? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nunca se esqueça, para ser terra boa, decida hoje ouvir a palavra de Deus, compreender o que essa palavra está dizendo e levar essa palavra a outras pessoas, frutificando e permitindo que Deus te use para que essa bênção alcance o coração de outras pessoas também. Que a gente não seja como aquela multidão que seguia Jesus só por interesse. Que a gente não seja solo de beira de caminho, que ouve e a semente passa. Que a gente não seja
solo rochoso, que ouve e não se aprofunda, nem solo espinhoso, que ouve e aprofunda, mas não tira as coisas do mundo que podem atrapalhar. Mas que eu e você sejamos terra boa, que ouve, compreende e frutifica. Esse é o meu desejo para você nessa noite e fico feliz de ser a sua decisão nessa noite também. Quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a fechar os olhos nesse momento para fazermos uma oração pedindo que Deus nos conceda força para sermos essa terra boa que Ele pede que a gente seja. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Refletimos sobre uma parábola que o Senhor contou e queremos pedir, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração e nos ajude a ser terra boa, terra abundante, terra que frutifica, terra que abençoa a vida de outras pessoas. Deus, o Senhor conhece a minha vida e a vida de cada um dos que aqui estão. Como às vezes na correria desse mundo, dos afazeres, das tarefas, a gente deixa a semente que é a Tua palavra de lado. Eu peço perdão para Ti nessa noite, em meu nome, na minha vida, e peço também em nome daqueles que estão aqui, estão nos acompanhando pela internet. Por favor, Deus, nos perdoe pela negligência com a qual a gente tem estudado e ouvido a Tua palavra. Essa noite a gente quer Te agradecer pela Bíblia, Te agradecer por esse presente que é a Tua palavra escrita, e a gente quer se colocar à Tua disposição para que essa palavra entre no nosso coração e produza vida, vida em abundância. Pai, o Senhor viu as mãos das pessoas aqui e em casa também que decidiram e pediram para ser terra boa, Pai. E eu peço que o Espírito Santo esteja entrando no nosso coração, eliminando as ervas daninhas da nossa vida, eliminando o pedregulho do nosso coração, eliminando os espinhos das coisas que a gente alimenta nessa vida. Que tudo isso seja eliminado nessa noite, Pai, e que somente a Tua palavra tenha lugar no nosso coração. Por favor, querido Deus, esse é o nosso pedido. Entra no nosso coração, semeia a Tua palavra e que ela cresça, frutifique e alcance outras pessoas. É o que a gente pede em nome de Jesus nessa noite. Amém. Amém.